Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Lena. Hoje vamos fazer o saquinho Lucy. É um saquinho à tiracolo, muito prático e também muito fácil de fazer. Para fazer este saquinho vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido, 2 para o tecido principal e 2 para o forro, de 30 cm de largura por 22 cm de altura, 2 para a aba de 25 cm por 18 cm, um para o bolso de 20 cm por 20, um para o cimo do bolso de 20 cm por 6. Para a alça vamos precisar de 1,5 m de gorgurão e 1,5 m de fita de viés que vai com o gorgurão, 15 cm de fita de gorgurão e 15 cm de fita de viés, entretela para o tecido principal, uma argola e uma mola. Vamos começar por colar a entretela no avesso do tecido principal. Nestes dois tecidos principais vamos fazer uma matelassagem. Vamos começar a riscar assim, em diagonal, ao meio. Vou utilizar esta régua que é de 3 cm de largura. Agora traçamos no outro sentido assim. Agora passamos uma costura em todas estas linhas que acabamos de traçar e depois fazemos a mesma coisa no outro tecido. Agora vamos arredondar os ângulos na parte de baixo do tecido, dobramos o tecido ao meio assim, fazemos uma marcação de cada lado dos ângulos a 7 cm. Com a ajuda de um pratinho vamos traçar esta parte arredondada de marcação a marcação. Cortamos. Depois fazemos a mesma coisa no segundo tecido e no tecido do forro. Agora dobramos o tecido da aba ao meio, direito com direito, e vamos arredondar os ângulos da parte de baixo do tecido.
Nos dois tecidos principais vou passar um pontinho zigue-zague a toda a volta para não desfiar. Vamos costurar a aba, juntamos o tecido principal e tecido do forro, direito com direito, alfinetamos, passamos uma costurinha à volta, mais ou menos a 1 centímetro da bordinha. Cortamos o excesso de tecido da costura e depois desviramos. Agora vamos passar um pesponto à beirinha. Agora vamos colocar a primeira parte da mola. Dobramos a aba ao meio para marcar bem o meio e do lado do forro vamos fazer uma marcação mais ou menos a 3 centímetros da borda. Vamos utilizar o gabarito para marcar as aberturas. Fazemos uma pequenina abertura de cada lado, assim. Colocamos a mola. Vou utilizar um pedacinho de intertela para reforçar bem esta parte do botão. Agora vamos alfinetar a aba num dos tecidos principais. Marcamos bem o meio do tecido. Marcamos o meio da aba. Agora colocamos meio com meio e o tecido direito com direito, alfinetamos e passamos uma costura bem à beirinha. Agora vamos costurar o bolso. Juntamos os dois tecidos direito com direito, alfinetamos, passamos uma costura, fazemos a mesma coisa do outro lado do tecido, assim. Abrimos as costuras bem ao ferro. Agora dobramos o nosso tecido bem ao meio, assim, alinhamos bem as costuras nas laterais e depois passamos uma costura de cada lado. Deixamos uma pequenina abertura para desvirar o bolso.
Cortamos o excesso de tecido das costuras e desviramos o bolso. Agora vamos alfinetar o bolso num dos tecidos do forro. Dobramos o tecido para marcar o meio, fazemos uma marcação a 6 cm a partir do cimo do tecido e alfinetamos o bolso. A partir desta marcação, marcamos o meio do bolso. Agora vamos fazer uma divisão a 4 cm da lateral do bolso, assim. Traçamos uma linha. Costuramos o bolso bem à beirinha e passamos uma costura nesta marcação que acabamos de fazer. Agora juntamos o tecido do forro direito com direito e alfinetamos as laterais e a parte de baixo do tecido e depois fazemos a mesma coisa no tecido principal. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha. Desviramos a bolsinha do tecido principal. Agora vamos costurar a fita de viés no gorgurão. Assim colocamos bem ao meio e passamos uma costura de cada lado, nos dois pedacinhos. Colocamos a argola neste pedacinho de gorgurão menor, passamos uma costurinha assim. Agora vamos alfinetar o tecido principal bem ao meio das costuras das laterais. Agora juntamos o tecido principal com o tecido do forro, direito com direito. Vamos colocar esta parte do bolso do tecido do forro para o lado das costas do saco. Depois alfinetamos a toda a volta, alinhamos bem as costuras nas laterais.
Passamos uma costura a toda a volta e na parte da frente do saco vamos deixar uma abertura para desvirar. Desviramos. Agora vamos colocar a segunda parte da mola, da mesma maneira que fizemos com a primeira parte. Alfinetamos a abertura e depois passamos um pesponto a toda a volta. Costuramos a alça. O nosso saquinho está pronto. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.